O que era para ser uma sessão de fotos rotineira se transformou em um desastre muito caro para a Força Aérea dos Estados Unidos. A General Electric, designer e fabricante dos poderosos motores do XB-70 e Valkyr, queria algumas fotos promocionais desses 5 aviões com motores dessa empresa. Quando a equipe de fotografia embarcou em seu Learjet para a sessão fotográfica, ninguém poderia ter antecipado o resultado. Logo após tirar a última foto do dia, um Lockheed F-100 e 4N, pilotado pelo chefe de testes da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, Joseph Walker, foi sugado por um vórtice do gigantesco XB-70. O F-100 e 4 virou sobre a parte superior do enorme bombardeiro, que perderia o controle e se chocaria contra o solo. E esta é a história que vamos ver em um novo vídeo da Caixa Preta do Mundo da Aviação. A tendência durante os anos 50 e 60, em plena Guerra Fria, era que os bombardeiros voassem o mais rápido e alto possível para evitar as defesas antiaéreas, mas também foram desenvolvidos aviões interceptadores para contrabalançar essa ameaça e caçar esse tipo de aeronave. Então, os Estados Unidos quiseram construir um bombardeiro que não pudesse ser alcançado pelos interceptadores. Em 1955, a Força Aérea dos Estados Unidos, ou Força Aérea dos Estados Unidos, emitiu o Requisito Operacional Geral 38, no qual solicitava que se iniciassem estudos para um novo avião que pudesse transportar a carga de um B-52 a uma velocidade de um B-58 Hustler superior a Mach 2. Mas este futuro bombardeiro também carregaria armas nucleares. Nesta época, as armas nucleares pesavam várias toneladas e precisavam ter uma grande capacidade de transportar combustível suficiente para levar essa carga útil dos Estados Unidos para a União Soviética. Durante esse mesmo período, apenas 2 armas se mostraram eficazes contra os bombardeiros, os aviões de combate e a artilharia antiaérea. Voar mais alto e velozmente dificultou essa tarefa para ambos. Em 1958, a North American Aviation apresentou o design do XB-70, sobre o qual já fizemos um vídeo detalhado, disponível no canto superior direito para assistir depois. Após apresentar esta proposta, a North American ganhou um contrato com o governo para construir 2 protótipos. A construção começou em 1960. Quando os primeiros componentes estavam sendo fabricados, o projeto do bombardeiro já estava quase morto. É que o surgimento de mísseis guiados terra-ar já os tornava vulneráveis, e, portanto, a relação entre custo e rentabilidade era impossível, mas depois continuaria com outra missão. A introdução dos primeiros mísseis antiaéreos eficazes no final da década de 50 mudou drasticamente o foco dos bombardeiros de alta altitude. Agora, esses mísseis tinham uma maior capacidade de altitude do que qualquer outro avião. Os Estados Unidos estavam cientes do trabalho soviético neste campo. Em 1960, um U-2 pilotado por Gary Powers foi abatido por um dos primeiros mísseis guiados de defesa aérea soviéticos, o S-75 Vina. Pela primeira vez, foi abatida uma aeronave voando na altitude de um U-2. Diante deste problema, a doutrina militar já havia começado a se afastar do bombardeiro supersônico em grande altitude, em direção à penetração em baixa altitude ou interdição. Os radares são de linha de visão, portanto os aviões poderiam reduzir drasticamente as distâncias de detecção ao voar perto da terra e se esconder atrás do terreno. Embora fosse quase certo que o avião não se tornaria um bombardeiro, após um gasto de 800 milhões de dólares, que é equivalente a 7 bilhões e 500 milhões atualmente, os XB-70 foram destinados para serem utilizados no estudo avançado de aerodinâmica, propulsão e outros temas relacionados a grandes transportes supersônicos. A tripulação foi reduzida a 2 pilotos, pois um navegador e um bombardeiro eram desnecessários para a função de pesquisa. O primeiro protótipo foi concluído em 7 de maio de 1964 e seu primeiro voo foi em setembro daquele ano. O Valkyr foi projetado para voar sob sua própria turbulência. As pontas das asas dobravam para baixo em voo subsônico, o que aumentava a sustentação em baixa velocidade. Em alta velocidade, os planos Canard geravam um fluxo de ar que permitia à sua grande asa delta receber fluxo suficiente para gerar impulso.
Isso permitiu-lhe provar que, uma vez superada a transição de subsônico para supersônico, não havia limites de tempo para manter o voo a mais de Mach 1, e é um dado que seria chave para pensar em voos de passageiros. Com os dados obtidos após 128 voos de teste, foram tiradas conclusões que levariam ao desenvolvimento do Rockwell B-1 Lancer e ao teste do conceito do projeto SST, Supersonic Transport, já que os Estados Unidos buscavam ser um dos países que teria um avião de passageiros supersônico como o Concorde europeu ou o Tu-144 soviético. Mas os testes terminaram abruptamente no 8 de junho de 1966. Nesse dia, o protótipo número 2 sofreu um horrível acidente. A base Edwards, ao norte de Los Angeles, era o lar dos voos de teste do XB-70. Durante um dos voos de pesquisa do Valkyr, a General Electric usa sua influência e tenta convencer os comandantes da base a permitir uma sessão de fotos com os aviões que usam seus motores. O Valkyr tinha 6 de um dos seus designs de motor mais revolucionários, o General Electric IJ-90 e 3. Após obter uma resposta afirmativa, este fabricante mobilizou 6 aviões. Além do Valkyr, pilotado pelo coronel Al White e pelo major Kirk Cross, um Learjet 24, do qual seriam tiradas fotos e vídeos, um McDonnell Douglas F-4B Phantom II com seu motor J-79, um Northrop T-38, a Talon com seu motor J-85, outro Northrop F-5A com o mesmo motor e um Lockheed F-100, e 4 N-Starfighter da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço sob o comando de Joe Walker, que se opôs desde o início à sessão de fotos. Ele dizia que nenhum dado relevante seria obtido nesse voo de formação. E era verdade, só servia para a General Electric, para publicidade. Depois da sessão de fotos que ocorria normalmente, o F-104 começou a se aproximar cada vez mais do Valkyr. Foi então que Walker, às 9h26 hora local, ficou preso em um vórtice gerado pela turbulência do bombardeiro e perdeu o controle do Starfighter. Ele não podia mais sair de lá. O estabilizador da cauda do F-104 toca a ponta da asa do XB-70 e se solta. O F-104 sem estabilizador vertical levanta o nariz e faz um tonel invertido sobre o XB-70, atinge um dos estabilizadores verticais e arranca o outro completamente, explodindo em uma bola de fogo. Enquanto cai e se afasta, "Colisão!", grita pelo rádio o Capitão Hawk, piloto do T-38. "Você perdeu os verticais", diz Joe Cotton, o navegador do T-38. "Eles saíram à esquerda e à direita", informa a tripulação do XB-70 e acrescenta: "Nós ficamos com vocês, não acontece nada, estão indo bem." Incrivelmente, o Valkyr continua voando reto e nivelado, mantém-se firme como se nada tivesse acontecido. Continua em frente sem estabilizadores verticais, até que 16 segundos após o impacto, o North American Aviation XB-70 começa a inclinar-se irremediavelmente para a direita. O Learjet continua tirando fotos apesar das ordens constantes dos outros pilotos da formação. "Tirem o Learjet daqui", diziam, enquanto o XB-70 entra em uma espiral irreversível. Reversível. Os pilotos tentam salvar a nave até perceberem que é impossível e é então que decidem iniciar o processo de ejeção. O Valkyr tem um sistema de cápsulas de escape, já que a saída de um simples assento ejetor não era viável na altura e velocidade que esta aeronave voava. O copiloto coronel Al White chega até uma das cápsulas enquanto as forças G crescem exponencialmente. A porta da cápsula prende seu braço direito, arrancando-o. Segundos depois, ele é expulso da nave. Ele sobreviveria, mas com ferimentos tremendos. O Major Carl Cross, que pilotava o XB-70 pela primeira vez, cai com o avião no deserto. Apesar desta seção ser chamada de caixa preta, deve-se dizer que este avião, como a maioria dos aviões militares, não possui uma caixa preta, precisamente, que registraria o que acontecia na cabine. Então não sabemos quais foram as reações dos tripulantes do Valkyr. A destruição do protótipo número 2 significou muito mais do que a perda do aparelho ou das duas vidas, a de Walker no F-104 e a de Cross no Valkyr.
também custou aos Estados Unidos seu programa SST Nunca Veria a Luz, um avião de passageiros supersônicos norte-americano. O primeiro protótipo completou os voos de teste que tinham contratados para o projeto e voou pela última vez em 1969, até seu descanso final no Museu da Força Aérea de Wright-Patterson, perto de Dayton, Ohio. Na investigação posterior, determinou-se que tanto a General Electric quanto a agência de publicidade BBDO exerceram pressão por necessidades de marketing. Esta agência, BBDO, não voltou a participar de nenhuma campanha relacionada com a Força Aérea. Sessões fotográficas similares não se repetiram até hoje. A Força Aérea sancionou comandantes e pessoal de relações públicas da base por não terem se oposto à realização do voo nestas condições. Também foram feitas correções rigorosas nos procedimentos existentes. A North American Aviation sofreu um golpe fatal com isso. Menos de um ano depois, com o incêndio do módulo espacial Apollo 1, recebeu o outro golpe e foi absorvida pela empresa Rodwell, posteriormente comprada pela Boeing. E assim conclui esta história de Caixa Preta. Espero que tenham gostado. Se sim, deixem um like e compartilhem. E se quiserem ajudar financeiramente a melhorar o canal, tem o novo botão de agradecimento abaixo do vídeo, assim como também os meios PayPal, Patreon e Mercado Pago. Nos vemos em uma nova entrega de Mundo de Aviação. Obrigado.